Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Michelle Pinheiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozinho inscrever-se aqui embaixo e também ative o sininho para receber notificações sempre quando tiverem vídeos novos. Tem conteúdo novo aqui no canal todas as quartas e sábados, então ative o sininho para você não perder nenhum tema. E vem fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. No vídeo de hoje nós conheceremos tudo sobre um termo que já não é novidade no vocabulário de nenhum de nós brasileiros. Quando pensamos em impeachment, imediatamente somos remetidos aos processos que destituíram o ex-presidente Fernando Collor em 1992 e a ex-presidente também Dilma Rousseff em 2016. Recentemente, as discussões nesse contexto voltaram à tona com os inúmeros pedidos de impeachment do atual presidente Jair Bolsonaro. Mas como acontece em diversos temas que envolvem a política institucional do nosso país, uma infinidade de inconsistências se espalharam rapidamente pelas redes sociais nos últimos anos, causando ainda mais confusão nas nossas reflexões acerca do processo. A partir de agora eu vou explicar para você o que é e como funciona o processo de impeachment, que é tão importante saber nos dias de hoje. Então já deixa seu like agora para não esquecer de curtir o vídeo até o final. Bom, vamos lá, meu povo. O que é impeachment? Antes de nos aprofundarmos sobre as peculiaridades do processo de impeachment em si, é preciso esclarecer que ele ocorre quando certas autoridades praticam um crime de responsabilidade. Esse processo é instaurado por meio de uma denúncia no Congresso Nacional para apurar a responsabilidade por grave delito ou má conduta no exercício ideal das funções, não só do presidente da República, gente, ao contrário do que muitos imaginam. No geral, pessoas com função de chefia no poder executivo podem sofrer impeachment. A lei prevê o uso desse processo contra o presidente da República e seus ministros de Estado na esfera federal, bem como governadores e seus secretários na esfera estadual. É controverso vice-presidente e vice-governadores também poderem sofrer impeachment, mas grande parte dos juristas entendem que pode sim. A lei também não prevê esse procedimento contra prefeitos, mas de fato eles podem ter seus mandatos cassados pelas câmaras de vereadores de seus municípios. O denominado crime de responsabilidade representa, na prática, uma infração político-administrativa. Gente, eu vou dar alguns exemplos de atos do presidente da República que são crimes de responsabilidade para vocês entenderem. Atentar contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, atentar contra o cumprimento das decisões judiciárias, atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. Meu povo, preste atenção no seguinte: falar não é ato administrativo, então não pode ser enquadrado como crime de responsabilidade. Então, se falar, gente, não é ato administrativo, falar não vai dar impeachment, nem escrever no Twitter, tá? Que pena. Se o presidente da República xingou você vai entrar com uma ação contra ele e não contra a União, que é o governo, Falar eu quero a prisão do ministro do Supremo é apenas uma liberdade de expressão. Não é ato administrativo, portanto não é crime de responsabilidade e, consequentemente, não é passível de processo de impeachment. Tá bom. Eu não tô falando que eu acho correto a fala, não confunda. Nem sempre o que é moralmente repugnante é juridicamente legal. A análise aqui é jurídica. Se você quiser outra análise, vai para um canal de política discutir. Existe, contudo, a Lei de Segurança Nacional, que proíbe de forma expressa manifestações com o símbolo da suástica. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só para falar sobre os crimes de responsabilidade, comenta aqui, #crimes de responsabilidade. Mas para que saber sobre quais são os crimes de responsabilidade? Gente, para saber se o presidente ou o governador teve alguma conduta que se enquadra como crime de responsabilidade, que é passível de sofrer impeachment. Tá, Michelle, já entendi o que é impeachment. Agora me fala como funciona o processo de impeachment. Embora muitas vezes o clamor político e social se sobreponha a aspectos técnicos do processo, o impeachment possui um rito a ser respeitado na risca. A partir do momento em que o presidente da Câmara considerar
que a denúncia é válida, ele deve lê-la ao plenário. Em seguida, ela será encaminhada para uma comissão formada especialmente para analisar o caso. A comissão vai ouvir a acusação e a defesa até que o relator da comissão apresentará um parecer sobre o caso. Depois da leitura do parecer, ele é discutido e votado pela comissão dentro de 5 sessões. 48 horas após a apresentação do parecer, o documento deve ser incluído na ordem do dia e votado em plenário pelos 513 deputados. São necessários 2/3 dos votos, o que equivale a uma quantidade mínima de 342 para a abertura do processo de impeachment ser recomendado para o Senado. Abstenções e ausências são considerados votos contra a abertura do processo. Aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, o pedido é repassado para o Senado Federal, que é responsável pelo julgamento propriamente dito, e também deve decidir pela abertura do processo de impeachment. Para isso, é instalada uma comissão especial, semelhante àquela comissão da Câmara. Eu já falei que é o Senado Federal quem julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade no vídeo que eu fiz sobre a separação dos poderes, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui em cima no card. Após a comissão elaborar e votar o parecer do relator, o pedido é levado para votação em plenário. Para que seja aberto o processo, basta o voto da maioria simples dos senadores, o que equivale a 41 de 81. A maioria dos presentes basta. Quando o Senado opta por instaurar o processo, o presidente é imediatamente afastado de suas funções por um período de 180 dias e ele se torna oficialmente réu por crime de responsabilidade. Começa então, gente, a fase de pronúncia, em que uma nova comissão é instalada para aprofundar as investigações das acusações. Essa comissão ela designou um relator que elabora um novo parecer recomendando se o acusado deve ser julgado ou não. Esse parecer é encaminhado ao plenário que, mais uma vez, por maioria simples, decide se haverá julgamento ou não. Essa sessão do Senado Federal, que é julgado crime de responsabilidade, é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, gente, 2/3 dos senadores, 54 de 81, precisam ser a favor do impeachment para que haja uma condenação. O prazo para finalizar o processo é de 180 dias, mas ele pode se estender mais. Vocês estão vendo, gente, como eu falei, gente, é uma série de comissões, de fases, então não é um processo único, não é simplesmente um ato, até para que haja uma segurança, até para que esse processo ele seja conforme a lei, não acabe destituindo um presidente da República que foi eleito pelo povo de qualquer forma. Então ele tem várias fases. O condenado em processo de impeachment, além de perder o cargo, fica inelegível por 8 anos. Não é saiu como presidente que já pode se eleger nas próximas eleições, porque não vai poder, por 8 anos. Já se não for condenado, ele volta às funções normalmente. E com relação ao impeachment de um governador, já em âmbito estadual, embora o processo tenha várias similaridades, seja bem parecido, o início da tramitação se dá a partir da protocolização da denúncia por qualquer cidadão na sede da Assembleia Legislativa do Estado. Ela precisa estar fundamentada na Lei 1079 de 1950, que prevê os crimes de responsabilidade passíveis de perda de mandato. Após enviada, a denúncia vai ser analisada pelo Procurador-Geral, que vai produzir um parecer ao presidente. Caberá ao presidente da Câmara Estadual a decisão se a denúncia vai prosseguir ou não pela casa. Caso aceite, terá início a fase do juízo de admissibilidade pelos deputados. A primeira etapa dessa nova fase, gente, é na Comissão de Constituição e Justiça, que é composta por 7 deputados estaduais. Os parlamentares analisarão sobre um viés jurídico o embasamento legal da denúncia. O parecer da CCJ será enviado depois ao plenário, onde poderá ser aprovado por maioria simples. Aprovado o parecer, gente, será instalada uma nova comissão especial formada por deputados para analisar sobre a ótica política se o governador deve ou não ser processado. Caberá a esse grupo avaliar os fatos e notificar o governador, que apresentará sua defesa. O processo de impeachment só poderá ser aberto caso o parecer seja aprovado por maioria absoluta do plenário. Caso a maioria absoluta dos deputados estaduais
aceitem processar o governador, ele será afastado do seu mandato, assumindo o vice de forma interina, dando início à tramitação do processo. Nessa fase será formado um tribunal de julgamento presidido pelo desembargador presidente do Tribunal de Justiça e composto por 5 deputados estaduais eleitos e também 5 desembargadores que serão sorteados dentre os membros do Tribunal de Justiça. Uma eventual condenação precisará ser aprovada por 2/3 dos seus integrantes. Cumprindo todos esses requisitos, o governador perde o cargo. Quem pode assumir após um processo de impeachment? Gente, o substituto imediato é o seu vice. Como a maioria de vocês deve se recordar, o impeachment da Dilma Rousseff da presidência, o Michel Temer tornou-se presidente interino. É possível que surja o seguinte questionamento, mas e se o vice também não puder exercer o cargo, seja por cassação ou por renúncia? Nesse caso, quem assume em um primeiro momento é o presidente da Câmara dos Deputados. Se por ocasião do destino ele não puder assumir, o cargo cai no colo do presidente do Senado Federal. Mas esses não podem ficar muito tempo no cargo não, tá, gente? Será necessário que eles convoquem novas eleições para a escolha de um novo representante. E aí tem uma regrinha que é a seguinte: se os cargos de presidente e vice ficarem vagos nos 2 primeiros anos do mandato, novas eleições diretas têm que ser convocadas. Isso deve acontecer 90 dias após o último cargo ficar vago. Se a saída de ambos ocorrer nos últimos 2 anos de mandato, a escolha do novo presidente será indireta, ou seja, por votação do Congresso. O Congresso é formado pela Câmara dos Deputados mais o Senado Federal. E essa escolha deverá ser feita em 30 dias. Essa pessoa que assumiu o cargo dentro dessas condições hipotéticas de eleições apenas cumpriria o mandato de quem o antecedeu. Sendo assim, cumpriria um mandato mais curto do que normalmente nós estamos acostumados a ver ocupado pelo representante máximo do nosso executivo. A grande pergunta, gente, que fica é: será que o cenário político brasileiro poderá ganhar um novo desdobramento de interrupção de mandato presidencial? Após a demissão sequencial de diversos ministros do governo Bolsonaro, uma série de questões foram levantadas a respeito das possíveis consequências desse grau de tensão política que o Brasil está vivendo constantemente. O próprio ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, por exemplo, ele afirmou que o Bolsonaro exonerou o diretor da Polícia Federal porque pretendia ter alguém de seu contato pessoal no comando da instituição com o objetivo de fazer pontes e colher relatórios de inteligência. Segundo a Procuradoria-Geral da República, gente, esse tipo de manobra pode configurar uma série de crimes, como falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada ou mesmo denunciação caluniosa, além de crimes contra a honra. Precisaremos aguardar as cenas dos próximos capítulos, esperando que ocorra o melhor para o Brasil. Do jeito que as coisas andam, gente, um terceiro impeachment presidencial não seria ainda uma surpresa. Mas a gente torce, é claro, para que não tenha essa ruptura. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e também compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. Se você tiver alguma dúvida ou uma sugestão, deixa aqui o seu comentário. E também deixa uma sugestão de tema. Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!